ressuscitado por ordem de Primo Kuolek de Cheseline, deveres privilegiados. Clã Hom, construído a tradição de Roagen Kultorra para saudar o Shaper do mundo, para criar o Primo Cônego Kuolek de privilégio com deveres para a construção da casa familiar Roagen Kultorra para o pai de mundos, Twelvglen. Voltando à minha explanação, senhores, embora a série de livros Ancient Tales of Dwemer seja fictícia e considerada por muitos estudiosos como rotulando erroneamente o Dwemer a história de Azura e da Box, conta que um estudioso de Dwemer não acreditava nos deuses e na religião, em Azura e a Box. Nishilbar se encontrou com seu velho amigo Atinik durante a visita. Nishilbar disse a Atinik que ele pretendia descobrir a natureza do poder divino. Atinik protestou, mas pelos laços da grande amizade, ele relutantemente concordou em ajudar seu amigo. Atinik convocou Azura e quando Azura apareceu, ela falou com ele. Azura, Atinik e Nishilbar discutiram o que poderia ter sido na caixa fechada que os alunos de Atinik trouxeram. Azura disse que havia uma flor de pétalas vermelhas na caixa, mas quando Nishilbar abriu a caixa, ele revelou a todos que na sala que a caixa estava vazia, que a caixa estava vazia. Quando Azura estava prestes a sair, ela deu uma olhada, só que Atinik viu, e então ela saiu. Para Atinik, ele não podia falar e estava tremendo. Naquela noite, Nishilbar, que não acreditava na existência e o poder dos deuses, que era legítimo, foi encontrado morto. Bem, escutem só. É possível que os Dwemes adorassem a própria Mundus, teorizada por alguns estudiosos do texto de fonte primária, encontrados pelo erudito e arqueólogo Twelvglen em Irkargatant. Havia ideias mistas no texto, e alguns estudiosos acreditavam que o texto apoiava a ideia que os Dwemer adoravam mundos, enquanto Glen não acreditava que o texto apoiasse a teoria que os Dwemer adoravam mundos, mas que o texto estava relacionado a questões cívicas e políticas. É tudo uma grande confusão dos estudiosos. Só quem sabe é algum Dwemer. Inovações e artesanatos. A tecnologia. Bem, sabes que os Dwemer criaram e manufaturaram a larga escala de milhares de artefatos mecânicos de complexidade muitas vezes variável. A maioria dos que foram construídos dentro da cidade de Nishardak, um grande centro de produção militar. Essas construções eram chamadas de animiculi, ou simplesmente autômatos, que eram conhecidos por causar estrago quando soltos contra inimigos no campo de batalha, destruindo completamente as forças inimigas. Vários tipos foram encontrados dentro das antigas ruínas do Dwemer, sendo a mais simples a de um aracnídeo projetado para afastar invasores. A maioria dos autômatos continham a joia da alma, às vezes mais de um, de acordo com uma pesquisa feita pelo famoso estudioso Calcelmo e Sula Trebatius, que ainda eram teorias. Acredita-se que a gema da alma era o que impulsionava essas máquinas. Também pode ter atuado como uma fonte de energia para a caldeira, devido à energia extrema mantida dentro dela. Em alguns autômatos, como o Dwemer Spider Guardian, a gema da alma pode ter atuado como uma fonte de energia de destruição, fazendo com que a criatura seja capaz de atacar com os intrusos com raios. Elas parecem permitir que as aranhas funcionassem além de seus sistemas internos de energia a vapor,
sistemas de eletricidade e engrenagens e mais engrenagens. Outros tipos de animicule foram encontrados e incluíam balistras, centuriões, esferas. Eles eram capazes de receber, interpretar e responder a ações de pessoas ao seu redor, devido ao excelente trabalho produzido pelos engenheiros do Emmer. Animalcules estavam de alguma forma ligados ao seu local de origem e imediatamente perderiam o poder e desligariam-se removidos da vizinhança. Era possível que os Animalcules fossem capazes de se reconstruir e se repropiciarem a ter um habitat à sua volta, e muitas vezes proteger os habitantes ou os descendentes de seu antigo mestre. O equipamento militar do Emmer era capaz e resiliente aos efeitos do tempo. Suas armas eram poderosas e suas armaduras eram fortes. As espadas do Emmer eram eficazes em romper as armaduras leves. Isso deve-se à vulnerabilidade e à nitidez do metal do Emmer temperado, e deveu-se menos ao desenho de alguns gumes das armas do Emmer. As armas do Emmer eram capazes de resistir a golpes incrivelmente pesados e enfrentar as mais poderosas flechas e espadas. As armaduras também, por sua vez, eram incrivelmente resistentes. Isso se deve ao fato que os do Emmer eram um império, civilização e cultura construída quase exclusivamente no subsolo, de modo que a própria raça do Emmer estava naturalmente acostumada aos aspectos da vida subterrânea, assim como as espadas do Emmer e outras armas. A eficácia da armadura do Emmer era mais uma das grandes habilidades metalúrgicas do que as habilidades de armadura. Quando uma adaga do Emmer foi comparada a uma adaga élfica, ficou claro que a maioria dos armeiros de do Emmer se baseavam exclusivamente na criação de materiais de qualidade, que permitia que as formas finais desses materiais se obrigassem do conceito de que a arma deveria matar pessoas. Os exércitos do Emmer também experimentavam o uso de bestas, embora arcos fossem usados adicionalmente. Bestas eram tecnologicamente avançadas. Vários engenheiros de do Emmer elaboravam vários esquemas de bestas, incluindo uma versão padrão e aprimorada. O esquema dessas bestas também eram elaborados para usar dados explosivos, para ser usados junto com o dado padrão, das quais foram identificadas 3 variantes conhecidas: o dado de fogo, o dado explosivo, o dado de gelo e o dado de choque de explosão. Peggy 18. What do you ask of me, assassin? Sanction to execute the Grand Master for his betrayal of the Order. Granted. Heal him somewhere out of the way to avoid questions.
I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Sure that goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, because I'm